Olá, irmãos e irmãs, promessistas conectados aqui na TV Viva Promessa. Eu sou o Gustavo, nós estamos aqui na TV Viva Promessa e na Conferência de Missões aqui em Santa Amaro. Eu queria convidar você para que a gente possa receber aqui o pastor Renato Camargo. Pastor, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui, um privilégio conhecê-lo, né? Boa tarde, Gustavo, muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado, pastor, e uma honra para nós recebê-lo aqui, tá? Nesse momento de bate-papo. Ótimo. Pastor, primeiro tempo aí dessa palestra, né? E antes da gente entrar no tema, eu queria que o senhor se apresentasse, né? Falasse quem é o pastor Renato Camargo, para que os nossos irmãos possam conhecê-lo um pouco melhor. Bom, eu acho que o que importa é dizer que eu sou casado com a Cibele. Ela veio comigo, ela está casada comigo há 25 anos. Eu tenho com ela 3 filhos. O Rafael com 21 anos, o Tiago com 20 e o meu último filho, o Vinícius, com 7 aninhos. Rapinha do tacho. Eu tenho 25 anos de ministério, a maior parte deles envolvidos com plantação de igreja. E a igreja que eu pastoreio atualmente é uma igreja que eu mesmo plantei em Sorocaba há 15 anos. Uma igreja chamada Comunidade Presbiteriana Campolim. E é uma igreja que nasceu com esse DNA de plantação de novas igrejas. Hoje nós temos 6 igrejas filhas, uma fora do país, temos igrejas em outros estados e até mesmo em outras denominações. Porque o que importa para a gente realmente não é a placa denominacional, mas é o avanço do reino de Jesus. E a gente acredita que quanto maior a diversidade através da qual isso acontece, mais a gente alcança os estratos diferentes da sociedade e isso importa na transformação da cidade também. Louvado seja Deus por participar dessa missão tão cara, tão bonita. Amém. Louvado seja Deus, a gente espera em Deus que o Senhor continue usando, né? O seu ministério e para a igreja brasileira em geral. Amém. Pastor, o senhor falou sobre a dimensão da missão em meio à cultura relativista. Que tema bacana, que tema... A gente ficou conversando com a nossa audiência aqui em vários momentos, que esse é um tema que atrai ao cristão em geral. Porque o relativismo não é novo, né? E a gente até brincou que é relativamente antigo ser relativizar as coisas, né? Faz parte de outras culturas. Mas na nossa sociedade é um negócio assim muito visível, né? A relativização, não só dos conceitos e das práticas cristãs, daquilo que a gente defende como fé, como regra, mas de modo geral, é muito frequente você ver isso. Como é que lida isso, pastor? Como é que o senhor vê essa questão na nossa sociedade atualmente? Então, como você bem disse, o relativismo não é novo, assim como o individualismo não é novo, né? A gente, desde sempre, vê opções de individualismo e de relativismo. Você olha, por exemplo, para Gênesis, capítulo 1, primeiro livro da história, primeiro capítulo da história da humanidade. A gente vê Eva fazendo da voz do Senhor uma ordem relativizada, né? E a opção individualizada pelo seu desejo. Então isso é antigo. Mas quando a gente fala de cultura individualista ou cultura relativista, a gente percebe isso sendo levado a uma potência muito alta, né? Alcançando corações de múltiplas pessoas e praticamente regendo uma determinada geração, né? Isso leva muita gente a se desesperar com o que acontece, porque realmente é brutal. Uma pergunta que eu ia fazer aqui para o senhor é: o que significa viver a missão em uma cultura onde tudo é relativo e fluido, né? A gente tem uma sociedade que tudo é muito fluido, né? Tudo é muito líquido, né? Bauman, acredito que falava sobre isso, né? Uma sociedade líquida. O que significa viver a missão na prática numa sociedade como essa, para a gente que está acompanhando uma conversa como essa, e a gente vai para a igreja amanhã, mas a gente volta segunda para a vida cotidiana? Eu acho que tudo começa com o desafio de abraçarmos a fé cristã como um absoluto, né? E, em segundo lugar, o de expressarmos a nossa fé pública de maneira respeitosa. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Se o que a gente crê é absoluto, pouco importa o que o mundo diz. A gente não deve se incomodar com isso, a gente não deve se sentir diminuído por conta disso.
Mas isso também não nos dá o direito de sairmos por aí com pedras e paus na mão, né? Enfrentando as pessoas como se a gente, ao vencê-las nos argumentos, conseguíssemos convertê-las a Cristo. As coisas não acontecem assim, né? A gente sabe muito bem que se a gente ganha uma discussão, muitas vezes a gente perde um amigo. Se a gente ganha uma discussão, muitas vezes a gente perde a oportunidade de uma segunda conversa, né? Então, nessa dinâmica da evangelização, muitas vezes a gente tem que ficar quieto, muitas vezes a gente tem que segurar para que a conversa amadureça num segundo momento. A gente precisa ser um pouquinho mais estratégico, né? A gente é estratégico para tantas coisas, né? A gente é estratégico na hora da gente pensar nas nossas finanças, na hora da gente pensar na profissão que a gente vai ter, na hora até mesmo de escolher com quem a gente vai se casar. Mas a gente é muito pouco estratégico na hora de exercitar a missão, né? A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência e usar da mansidão típica daqueles que são discípulos de Cristo, para que então o evangelho flua com naturalidade. Bacana, pastor, ouvir isso do senhor. Jesus, ele se diz como, ele não diz que ele levaria as pessoas à verdade, ele diz que ele é, né? Ele diz, eu sou a verdade. Ele toma para si essa representatividade da verdade. Eu sou, acabou, ponto final. Mas ele não vai com uma postura apologética, né, para converter as pessoas a essa verdade, a não ser a partir de relacionamento. É lógico que na expressão de fé cabe o lugar da apologia, que é a defesa. Mas ele não toma como isso uma prerrogativa para, a partir da posição de disputar ideias, ser isso o cristianismo. É isso que o senhor está querendo dizer assim? Que dá uma olhadinha, por exemplo, no que acontece no Evangelho de Mateus. Sim. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, você tem Jesus passando pelo Mar da Galileia, ele olha para os pescadores e diz, venham após mim. É um primeiro nível de aproximação. Ele não pede o nível mais intenso, mais agudo, mais profundo. Ele diz simplesmente venham atrás de mim. E à medida em que eles vão, eles ouvem Jesus, eles veem Jesus, eles dormem pensando a respeito do que eles viram e ouviram, eles fazem perguntas, e aí no capítulo de número 11, ele diz, venham a mim. E ele exige deles um segundo movimento, né? Ou seja, Jesus trabalha com a gente de maneira processual, inteligente, estratégica. E às vezes a gente não faz o mesmo. Às vezes a gente quer que numa conversa só as pessoas se rendam. A gente quer que num primeiro momento as pessoas mudem todos os aspectos da vida delas e se tornem cristãos maduros, como a gente muitas vezes não é, depois de 20 anos de cristãos, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ser estratégico e apostar no tempo. Professor, agora, obviamente, talvez os irmãos se perguntem assim, nessa balança, de um lado, eu sou muito afoito a converter as pessoas de primeiro encontro, de bate-pronto, né? Do outro lado, eu perco talvez o foco nessa questão da pregação do evangelho, que também é isso, né? Aí a pergunta que eu faria é, como a igreja pode manter firme a identidade sem se tornar irrelevante? Manter a identidade como igreja, como povo, mas sem se tornar irrelevante numa cultura que tudo é muito fluido, tudo é muito relativo, né? E algumas coisas perdem a identidade. Tem como a igreja se manter firme quanto identidade sem se tornar irrelevante para o tempo? Não, mas claro que tem. Agora, isso não significa que sendo firme as pessoas vão se render ou não vão se render a Cristo, né? Ser firme é tão somente firmar posicionamentos e identidade no fato de que nós cremos num Deus que é um ser pessoal, que não transfere a sua glória para absolutamente ninguém e que tem princípios e valores que são eternos e atemporais. A gente abraça isso, a gente vive a espiritualidade cristã. Algumas pessoas olham para isso e se rebelam, não querem nem saber, né? Outros simpatizam. A gente não se importa nem com um nem com o outro e não faz essa distinção. O que importa para a gente é ir na direção delas, com amor e com respeito,
levando não simplesmente a nossa identidade, mas principalmente a essência do Evangelho. Eu acredito que o problema maior está no fato de que depois de muito tempo, vivendo para a nossa identidade como cristãos, a gente não tem mais amigos que não são cristãos. Esse que é um dos grandes problemas. A gente tem uma agenda como cristãos muito cheia, muito repleta de atividades. E aí, se a gente pensar no tempo que a gente gasta internamente, ele é inversamente proporcional àquele que a gente investe com os nossos amigos não cristãos. Né? Aí, talvez alguns pensem assim, mas o Salmo 1 diz que a gente não deve andar com aqueles que não estão ligados aos mesmos princípios e valores que a gente. Bom, essa é parte da história. A gente não deve andar com quem não tem os mesmos princípios e valores que a gente, enquanto a gente não tiver a maturidade suficiente para se aproximar e influenciá-los. Mas esse é o objetivo. Tanto é o objetivo que quando Jesus veio ao mundo, ele se assentava com publicanos e pecadores. Então, se num primeiro momento a gente precisa fortalecer primeiro a nossa identidade, a nossa fé, que isso seja feito, mas sabedores de que o nosso objetivo é voltar para o mundo. Igrejas chamados para fora. Então, nós precisamos administrar e dispensar tempo das nossas agendas com amigos não cristãos, com pessoas que não conhecem a fé, porque, do contrário, a gente perde a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo. Você lembra muito bem do envio dos discípulos em missão, em Lucas 10, ele diz assim: entrem de casa em casa, saiam do lugar de conforto de vocês, entrem na casa das pessoas, sentem à mesa com elas. De quem? De pessoas que ainda não foram alcançadas. Se a gente não tem essa iniciativa, se a gente não dá esse passo, a gente vai ser salvo diante de quem? A gente vai iluminar a vida e o caminho de quem? Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho dessa nossa vida mais secularizada. Que os ouvintes entendam isso como um convite ao evangelismo, e não um convite a uma vida desregrada. Sim. Pegando essa deixa que o senhor falou do sal e luz, né? Que é um texto que a gente conhece bem, mas que poucas vezes a gente se aprofunda nele, né? Uma pergunta que eu ia falar é, o que o exemplo de Jesus, né? Porque Jesus fala, vós sois, né? Vocês são, acabou. Vocês são, é isso que vocês são sal e luz, ponto. O que o exemplo de Jesus, né? A gente olha para ele quanto referencial, o que o exemplo dele nos ensina sobre servir num ambiente de pluralidade, porque ele é judeu, e ele nasce nesse ambiente plural, né? Ele está lidando com várias culturas. Ele é judeu, mas ele tem o romano opressor, mas ele vai a outras cidades, ele vai ao samaritano, que é um povo à parte do judeu, um ambiente que não se mesclava, e quando se mesclava havia, obviamente, a separação, não era homogêneo, era heterogêneo, né? Estava junto, mas não se misturava. O que o exemplo de Jesus nos ensina sobre servir nesse ambiente exatamente de pluralidade, que eu acho que é perfeito como o nosso exemplo, né? Eu acredito que muita coisa, dentre elas, o fato de que a gente não serve com base no mérito. A gente não serve as pessoas porque elas correspondem às nossas expectativas, porque elas pensam como a gente, porque elas são os nossos pares, porque elas, de alguma forma, correspondem às nossas expectativas. Mas a gente serve porque esse é um movimento de graça. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos no Evangelho de João, ele o faz exatamente num contexto onde iria traí-lo, o outro iria negá-lo, e os outros iam sair correndo com medo de Jesus, desertando o nome de Jesus, né? Então esse é um movimento de graça, né? A gente precisava resgatar isso. Infelizmente a gente ainda tem uma mentalidade muito centrípeta, muito voltada para o próprio umbigo, onde a gente só distribui cesta básica para quem é de dentro, onde a gente só se preocupa com a dor de quem é de dentro, só se preocupa com o choro de quem é de dentro. Jesus não vivia dessa forma. Você lembra muito bem daquele episódio em que Jesus cura alguns leprosos, né? E eles
são curados à medida em que vão se mostrar o sacerdote. Nem todos voltam para agradecer, só um. Mas nem por isso Jesus diz, então agora eu vou retirar a bênção que eu dei para os outros. Não. É graça. É o fluir da graça do Senhor. Então, muito do que a gente faz em termos de serviço não deve ser visto como uma isca para a evangelização. Serviço não é isca. Serviço é manifestação singela do amor de Jesus, da bondade de Deus no mundo. E enquanto a gente ama o mundo, pessoas vão percebendo a graça de Deus em nós, algumas delas vão se rendendo ao nome de Jesus e vão encorpando esse grupo do exército de Deus aqui na Terra, consciente da sua missão de transformar todas as coisas. Perfeito, pastor. Queria agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que está conectado com a gente aqui, reagindo, mandando a sua mensagem, gostando do bate-papo, que Deus possa usar de alguma forma aquilo que a gente fala aqui, né? Para que eu e você possamos crescer. Uma pergunta que a gente recebeu aqui, e que eu acho que é maravilhosa, é qual é, ou se há, né? E se houver, qual seria o maior erro que a igreja pode cometer ao tentar responder ao relativismo? A violência. Olha que bacana. A violência. Quando a gente abre as redes sociais, a gente percebe o tempo todo pessoas querendo brigar por conta de doutrina. E eu percebo nisso um grande contrassenso. Se existe algo que o próprio inimigo deseja nesse momento, é que a gente brigue entre a gente e brigue com as outras pessoas que não creem em Jesus, confrontando ideias, confrontando interesses. Esse não é o plano, né? A gente precisa abrir mão dessa coisa da violência para perceber que a evangelização se dá através de um movimento de amor, se dá através de uma aproximação graciosa, generosa, de quem senta à mesa, de quem entra na intimidade, de quem ouve e é respeitoso, não se sente na necessidade de corrigir o outro todas as horas, todos os momentos, espera, ora, dialoga, avança, retrocede. É um processo que exige muita calma, sem violência, sem agressividade. O apóstolo Paulo, como a gente viu no texto, ele começa a sua fala fazendo um gesto, muito possivelmente um gesto que mostrava o respeito que ele tinha, né? Enquanto a gente levantar a nossa voz para querer prevalecer, as outras pessoas vão se fechar e elas vão se apresentar mais reativas àquilo que a gente tem para oferecer. Que oportuno, pastor, o senhor falar sobre isso, porque a gente vive um tempo de muita animosidade, né? Eu acho que de 2018 para cá, né, isso inflamou ainda mais, né? E entrou, obviamente, na Igreja de Cristo, que não deveria, né? A gente vive em litígio, né? Todo mundo está em litígio com alguém. Ninguém está em paz com todo mundo. É por causa de futebol, é por causa de religião, é por causa de política. Sim. O nosso negócio é brigar. De forma que a gente se impossibilitou de sentar à mesa com o antagônico, né? É antagônico a mim, mas eu não consigo mais estabelecer uma conversa se não for coadunar com a minha ideia. Se não é comigo, então eu não consigo conversar. Nessa prática da igreja, né? Essa é uma prática que a igreja pode adotar, por exemplo, de reativar a conversa com o antagônico, com o oposto a mim. Porque na mesa de Jesus, aparentemente, quando a gente olha, inclusive, para os discípulos, né, há lugar para todo mundo, né? Mateus e Pedro são antagônicos. Eu ia dizer exatamente isso. A igreja é a chamada unidade na diversidade. Nós fomos chamados em Cristo para sermos um, mas não deixamos de ter as nossas características, as nossas origens, as nossas percepções, as nossas cosmovisões diferentes. E aí a gente percebe isso à medida em que os próprios discípulos entram em conflito uns com os outros. Mas é aprendendo a conviver com os diferentes de dentro que a gente se habilita para viver com os diferentes de fora, né? Agora, se a gente não lida bem com os diferentes nem dentro, o que dizer daqueles que precisam da nossa paz do lado de fora, né? E eu acho que o mundo ele tem esse olhar para nós exatamente... se o mundo vive nessa cultura do litígio, né, eles esperam que, de alguma forma, a igreja que prega, que conheceu a verdade e que tem o evangelho, que é o do reino de Deus,
ela espera que a igreja de alguma forma manifeste essa unidade, né? Mas eu imagino que deve ser meio decepcionante, né? Quando eles vêm e eles percebem que aqueles que se dizem discípulos de Jesus não conseguem viver essa tal unidade, né? Eu venho de fora da igreja evangélica, minha família inteira é católica, né? E na minha família só eu era evangélico, né? E eu lembro do dia em que um pastor falou para mim, cara, você precisa ser exatamente o oposto deles. Você tem que ser o que mais ouve. Não necessariamente o crentão, o santão, né? Mas quanto mais santo, mais humano. Mais possível você é de dialogar, de ouvir. É isso, né? O que você está falando assim é muito legal e o oposto do que a gente vê, porque a maioria das pessoas acha que quanto mais a gente amadurece, mais divino a gente se torna. Não, mais humano a gente se torna. Jesus não veio ensinar a gente a ser divino. Ele veio ensinar a gente a ser humano. E parte da nossa humanidade é sermos humildes, mansos, respeitosos, bons ouvintes e pessoas conscientes de que existe uma verdade que é fundamental para todos, mas que deve ser transmitida com parcimônia, com respeito e com amor. Amém, pastor. Amém. Eu queria lhe agradecer por esse tempo aqui de conversa, né? Eu acho que foi extremamente proveitoso. Onde que o pessoal pode me seguir, conhecer mais sobre o Senhor? Ok. Eu estou no Instagram, nas redes sociais, como Renato Camargo Júnior. Então, se você quiser, Renato Camargo Júnior, você encontra as minhas páginas, Instagram, Facebook. Agora, se você quiser o da nossa igreja, Comunidade Campolim, você pode acessar as nossas redes sociais também e o material que a gente tem das pregações, das séries de mensagens, estão disponíveis ali. Maravilha. Tem um site? Tem. Tem. www.comunidadecampolim.com.br. Benção. Pastor, antes da gente finalizar, a gente tem um desafio, né, que a gente vai colocar para todos os palestrantes, que é a missão em 1 minuto. Então a gente quer fazer um recorte disso e vincular nas nossas redes para que os irmãos também possam compartilhar uma dica rápida, né? Se o senhor pudesse dar uma dica prática, ou um conselho, melhor dizendo, um conselho pastoral sobre missão em 1 minuto, o que seria? Saia da zona de conforto. O tempo inteiro a gente fica buscando zonas de conforto. A gente procura fazer coisas que substituam aquilo que a gente deve fazer, mas o grande imperativo é a gente ir na direção do outro e fazer discípulos. Então, aqui o Senhor tem nos chamado. Ok, descoberto isso, dê algum passo. Ore por essa pessoa. Vá até essa pessoa, inicie um processo de amizade, sirva essa pessoa, interceda pelos problemas dessa pessoa, compartilhe as suas experiências com Deus, convide essa pessoa para vir, ou seja, saia da sua zona de conforto. O tempo todo eu sou convidado a permanecer nas minhas zonas de conforto. Eu sou pastor, eu tenho um monte de coisa para fazer, livros para estudar, mensagens para preparar, mas o centro do que eu preciso fazer como discípulo é ir até alguém. Então, durante a semana, sempre eu preciso me alertar, né? Renato, não deixe para trás. Hoje, essa semana, na direção de quem você precisa ir. Pelo menos uma pessoa por semana precisa ouvir a respeito de Jesus através da nossa vida. Saia da sua zona de conforto. Bênção demais. Pastor, muito obrigado, tá? Obrigado por esse tempo. Amém. Um prazer conhecê-lo. Que o Senhor abençoe ricamente o senhor e sua família. Um prazer estar com você, te conhecer. E eu louvo a Deus pela vida da Igreja da Promessa. Que vocês continuem firmes na graça de Jesus. Continuem sendo sal da terra, luz do mundo, inspirando a nossa própria vida. A conferência está linda e é um exemplo, não apenas para a denominação de vocês, mas para a nossa denominação, para outras que precisam tanto de estratégia para pensar e repensar a missão de Deus aqui no mundo. Parabéns. Bem, muito obrigado, pastor. Você pode compartilhar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje com a sua igreja local, com a sua rede de liderança. Se você que é líder, compartilhe, por gentileza. Deixe que essas verdades do Evangelho cheguem a mais pessoas e nos ajude no processo de discipulado. Que Deus abençoe. Obrigado por assistir essa playlist. Fique conectado, que nós temos mais vídeos dos palestrantes aqui nessa playlist. Que Deus abençoe.